Oi, Bruno. Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvana, Bruno. Olá, boa noite. Boa noite, Sérgio. Tudo bom? Tudo bem com você? Estou bem, sim. Obrigado Tudo pelo convite. bom. Imagina, eu que agradeço. Só que eu não te vejo, Sérgio. Eu também não estou te vendo. Ué, o que está acontecendo aqui? Realmente minha câmera não está ligando. Eu estava te vendo agora há pouco, mas não estou te vendo. Beth, você está. Boa noite, Beth. Você está nos vendo? Alguém pode dar um feedback para gente? Nossa, que estranho. Minha câmera realmente não tá. Mas estranho isso. Vocês estão nos vendo, pessoal? Eu e Sérgio? Ah, eles É, estão nos vendo. A nós vamos gente ter que nos. Boa noite, Oh, meu boa noite, Deus. Silvana. Boa noite, Feira Solar. Acontece de Gente, tudo nessa live, né? tudo. É muito engraçado. Não, gente, a gente está rindo aqui porque eu não vejo o Sérgio e ele não me vê. É assim, a gente vai conversar sem se ver. Ai, Sérgio, mas acho que agora vai, pelo menos barulho, eu acho que o pessoal não está ouvindo, né? Sim, sim. Só lembrando que quem não esteve na última live, nós tivemos que parar porque nós tivemos um problema de som, né? Meu som estava dando um eco muito grande, e aí foi com a Beth, e depois agora com a Rosana. Não é problema mais de audição, é problema de visão, né? Ai, então tá bom, a gente vai dando início aqui. Boa noite a todos, muito obrigada por terem vindo. Vocês viram aí no anúncio a Beth, que é minha sócia, né, para fazer a live, mas aí o Sérgio acabou de explicar. A gente teve aí um problema, né, com o celular da Beth, então eu fiquei no lugar dela. Mas aí a gente está com problema de visão, mas dá para tocar, então vamos dessa forma. Eu começo, então, agradecendo muito a presença do Sérgio, que é uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo, muito querido, e que aceitou, né, vir fazer essa live conosco. Então, eu queria apresentar a Vozes. A Vozes Consultoria, né, é uma empresa que está aí há 14 anos, eu e Beth, né, nos conhecemos aí na pós-graduação, e a gente tem trabalhado muito a questão do desenvolvimento humano. E com isso, a gente se aprofundou muito nas histórias de vida e na comunicação não violenta. Já fizemos uma série de lives, né, umas voltadas ao universo feminino, ao empreendedorismo, mulheres empreendedoras, e a gente sempre olha muito para esta questão da igualdade, do respeito, da empatia. Como somos duas mulheres, por que não trazer o universo masculino, né, para falar um pouco com a gente? E o primeiro convidado, então, é o Sérgio, e a gente traz aí como tema, né, mulheres e homens, pontes de compreensão e respeito. Então, antes de iniciarmos, Sérgio, por favor, quer se apresentar? Ok.
Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Fico muito feliz de ter sido convidado para esse debate. Eu acho que é um debate, é uma conversa muito necessária em tempos atuais. Eu também conheço a, a Vozes Consultoria e tenho um apreço e uma admiração muito grande por esse trabalho. Eu acho um trabalho fundamental, né, que traz toda uma delicadeza no trato das relações. E, enfim, eu sou psicólogo clínico e eu dirijo um espaço terapêutico há 15 anos, que é um espaço que trabalha com práticas integrativas complementares, além de psicologia. Nós temos práticas ligadas a esse universo transpessoal e estamos aqui na Vila Mariana, em São Paulo, de portas abertas para quem quiser nos conhecer. É isso. Obrigada, Sé. Então vamos dar início aí, né, ao tema. E eu queria te trazer aí uma pergunta, como é que é a tua percepção, né, desse universo feminino e masculino, não só em relação ao seu trabalho clínico, mas em relação a você mesmo, a toda a bagagem que você traz de conhecimento do ser humano. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Sérgio. Uhum. Ok, veja, eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que o debate sobre as diferenças ele está muito mais acentuado, né? Ele vem pelas diferenças de natureza como deficiência, como orientação sexual, étnico, mas também a gente pode trazer, colocar aqui na pauta a diferença anterior a essas pautas, né? Que sempre esteve aqui, que é o masculino e o feminino, né? O homem e a mulher. Eu acho que antes as relações eram constituídas de que há uma diferença. Algumas pessoas falam algumas coisas, o pessoal da psi, a psicologia é que normalmente dirigia os debates, mas ficava cada um no seu lugar, de só identificar a diferença. Nos últimos tempos, como o debate a respeito das diferenças, da inclusão social, inclusive, né? Ele tem tomado maior força, eu acho que agora nós estamos construindo mais pontes, né? E por isso que eu gostei muito do nome da chamada da live, né? Pontes possíveis, né? Então, veja, a diferença que existe é a diferença que existe em toda a natureza. Né? Se nós formos observar para a vida, em todos os lugares, existe a diferença ou a diversidade, se quisermos usar inclusive essa palavra. É a diversidade que dá a pluralidade, as possibilidades de se reinventar. Né? E quando você tem a diferença não como um inimigo, mas você tem como alguém para você conhecer e se instigar e se entusiasmar e descobrir e aprender e crescer, aí sim a gente deixa de cavar trincheiras de oposições e passamos a criar pontes possíveis de interlocuções em que todos vão crescer. É claro que existem diferenças entre homens e mulheres, como existem diferenças entre homens e entre mulheres, né? Entre gerações, que é uma das diferenças mais interessantes, né? De observar a nossa mãe e o nosso pai em detrimento de valores e costumes e hábitos que eram absolutamente diferentes, né? E validações de comportamentos em que hoje, enfim, são completamente diferentes. Então, quando a gente pensa em homens e mulheres, nós estamos falando de todas as diferenças, de todas as pluralidades que existem. E nesse movimento de respeito que, que
deveríamos ter, pelo menos, por todas aquelas pessoas que existem, em que a vida por si mesma já deve ser validada, né? Homens e mulheres é mais um dos exemplos que a gente pode estar colocando aqui como uma possibilidade de se reinventar. Enfim. Sabe, eu acho que tem um lado aí também que é muito importante, é você se reconhecer dentro de você o seu Uhum. lado feminino e o seu lado masculino. Eu não sei aqui, não quero nem tomar nenhum partido de que há talvez uma dificuldade maior do lado, seja masculino ou feminino, mas como você vê isso e como você vai desenhando e apontando, né, esse reconhecimento interno entre o feminino e o masculino? Como que você vê isso e como as pessoas, por exemplo, reconhecem isso dentro de si, né? Exatamente. Você trouxe realmente até uma fala que eu tive na outra live, que é assim, eu olho para as mulheres como mulher também, né? Sendo, é quando a diferença e a igualdade se complementam, não são opostas. Então, quando a gente pega emprestada a teoria junguiana, que vai beber lá das tradições do Oriente, notadamente do taoísmo, em que tem aquelas duas gotas que se complementam, né, masculino e feminino, ou ânima e ânimos, para ser mais direto, mais que masculino e feminino, o Jung traz, né, que nós, homens, nós temos o componente feminino e as mulheres têm o componente masculino, que seria o ânimos, né? Então, quando a gente olha nessa perspectiva, a diferença também tem igualdade. Quando a gente olha aquela gotinha preta, tem o branco no meio e a branca tem o preto. Ou seja, dentro de nós, por mais diferentes que possamos ser, há sempre uma igualdade também. Então, quando a gente olha para a mulher, sendo homem, se reconhecendo também como mulher ou reconhecendo o seu ânima, eu acho que a comunicação pode ser muito mais profunda e vice-versa também, né? Quando a mulher reconhece os aspectos do masculino ou do ânimos dentro dela, ela também vai poder compreender muito mais. Entendendo que compreensão aqui não é o esgotamento da outra pessoa sob um ponto de vista da racionalidade, né? Compreender o outro é, inclusive, deixar o outro e respeitar o outro e validar o outro naquilo que você compreende intelectualmente e naquilo que é mistério também. Sim. Entende-se que o outro que é diferente, ele é um convite a adentrar nesse mistério. Mas o mistério, ele, ele é inesgotável, porque é isso que move a própria vida, né? Então, como é que a gente delineia respeito no outro? Primeiro, quando a gente não julga, né? Eu acho que tem aquela máxima antiga, bíblica, inclusive, que a gente pode evocar aqui, do não julgar. Porque o julgar, ele é um sistema de valor em que você impõe ao outro um valor que é seu, e dentro desse valor há um julgamento e uma condenação. E isso gera separatividade, separação, né? Nesse momento também são criadas hierarquias, os bons e os maus, os certos e os errados. Então, Uhum. respeito é quando você olha para o outro, no reconhecimento. E para você olhar para o outro e enxergá-lo, você precisa ter olhos para isso. E você tem olhos para isso quando você reconhece que tem uma parte do outro que já mora em você. Eu repito a frase que a gente encontra na, na mitologia grega, quando Odisseu, na Odisseia, né? Ele volta da guerra de Troia e Odisseu ele briga com Poseidon, dizendo que fui eu que fiz o cavalo de Troia,
por isso que nós ganhamos, né? Eu, não os deuses, Poseidon, que é o deus dos mares. E ele então empreende uma jornada em que ele perde o barco, perde a tripulação, ele vai para várias ilhas até que ele chega a Ítaca, né? Para voltar para os braços de Penélope, e ele chega completamente desnudo. E uma das frases dele é: eu sou parte de tudo aquilo que eu encontro. Então, se nós tivermos essa perspectiva de que nós somos parte de tudo aquilo que nós encontramos, a interlocução, a compreensão no sentido mais amplo, não meramente intelectivo, mas a compreensão no sentido de comunicação, conexão, de Sim. se conectar com aquela experiência de vida naquilo que ela é, não naquilo que eu gostaria que ela fosse, não no meu julgamento de certo e errado. Porque quando eu julgo, eu já não, eu já não me conecto com essa pessoa. Eu vou me conectar com o meu juízo de valor sobre ela. Eu vejo dessa maneira. Exatamente. E é muito interessante, né, que você traz, Sérgio, e é comunicação não violenta pura, né? Marshall Rosenberg fala disso, do reconhecimento da nossa humanidade, né? E isso independe do masculino ou do feminino. É essa humanidade que nos liga, é esse reconhecimento no outro, e é essa conexão que a gente vai estabelecendo sem julgamento, sem crítica, sem avaliação. E isso se dá de homem com homem, mulher com mulher, independe, né, do gênero. E aí eu queria te trazer assim, às vezes, né, no nosso dia a dia, né, isso é muito comum, né? A gente tem aí na pauta, tem se falado muito de comunicação não violenta, tem se falado muito dessa possibilidade, né, de uma aproximação, e é o que acho que todo ser humano vai em busca, né, de viver harmoniosamente. Eu sei que não tem receita pronta, isso não existe. Na realidade, é esse conviver, essa conexão que a gente vai estabelecendo e que vai fazendo com que a gente vá entendendo e se conectando com o outro. Mas se você pudesse, né, trazer, na sua opinião, quais seriam os desafios e se há um estereótipo, como a gente diz, de que e lógico, não é nem só um estereótipo. A mulher, historicamente, ela traz aí uma série de questões de preconceito, seja no mercado de trabalho. Como você percebe isso, né? Olhando agora de uma perspectiva masculina em relação a essas questões todas que a gente ainda convive no mundo atual e que isso ainda é debatido atualmente, né? Ok. Veja, agora há pouco nós falamos, talvez até dentro de uma idealização, de uma perspectiva idealizadora, idealizada, de como criar essas pontes, né? E você me propôs agora a olhar, né, exatamente para aquilo que talvez não está acontecendo, essas pontes. Que a ausência dessas pontes e desta conexão com o outro, homem e mulher, mas eu diria até mais, né, humanos e animais, humanos e vegetais, vidas animais, né? Lições que não aprendemos com os indígenas, porque os indígenas, quando eles olham para um animal, na configuração mental dele, é como se ele estivesse olhando para um outro humano, é uma outra vida, diferentemente desse pensar de supremacia do humano sobre toda a natureza. Eu vou chegar já na questão da mulher. Por que eu estou falando isso? Porque nós, se formos olhar historicamente, nós vamos remontar às grandes expansões marítimas vindas da Europa para as Américas, África e Ásia, isso no século XVI, em que a expansão marítima europeia ela impõe
um modelo de pensar, sob o ponto de vista da objetividade da vida cotidiana, como também na subjetividade, nas relações com o sagrado também, ela impõe aos seus colonizados um modelo de pensar supremo. E dentro desse modelo, existe a figura masculina e feminina, esta relação muito dual, né? Macho e fêmea, em que o homem teria um lugar maior do que a mulher, e esse lugar maior, ele determina como as coisas deviam ser, né? Então, todas as outras civilizações que foram colonizadas, elas recebem uma ação acachapante, né? Então, isso se dissemina em todas as relações. Vamos pensar que no Brasil, quando os portugueses, os europeus chegaram, que dizimaram os indígenas. E dizimaram também seu modo de ser, a sua visão, a sua cosmovisão. Por exemplo, você tem ideia, Rosana, aqui nas Américas, muitos povos indígenas, os povos originários, eles tinham como concepção 56 tipos de gêneros, não só masculino e feminino. No entanto, essa informação ela é absolutamente perdida, né, para o homem e a mulher, que foi feito por Deus na tradição judaico-cristã, né, que foi imposta aqui. Depois vieram também as expedições jesuíticas, que também implantaram, apagaram, né, toda essa cosmovisão de relacionar a natureza como forças da vida, né, em que a montanha X não é meramente um lugar em que a gente vai lá explorá-la como um recurso para si mesmo, mas um ser vivo que se comunica conosco. Estávamos falando agora há pouco de ponte de conexão, né, entre homem e mulher, podemos falar isso entre humanos e objetos, né? Porque o homem, ele olha, o homem e a mulher, mas o homem, né, na acepção em que se tem da supremacia de poder, ele olha para todas as coisas como: que proveito eu vou tirar disso? Se olha para uma montanha, para os recursos minerais que vão me servir. Se olha para uma árvore, o quanto que ela vai me servir. Aquele animal, o quanto ele vai me servir. Aquela terra, incluindo as relações humanas. Aquela mulher, o quanto que ela vai me servir. Aquele empregado, o quanto que ele vai me servir. Ele se coloca nesse centro. E daí nós temos, historicamente, essa ideia de que a mulher ela fica dentro de casa, nesse lugar submisso, e que o homem é aquele o grande provedor que vai trazer todos os recursos, e são papéis estanques, né? São papéis que têm uma dinâmica mínima de flexibilidade, são enrijecidos, podemos pensar dessa maneira. Enquanto que, quando você olha para a natureza, esses papéis eles se complementam. Não há hierarquia. Você não pode dizer que o elefante ele é mais importante para a natureza do que as formigas. Entende? Sim. Sim. A formiga é tão importante quanto o elefante. Você não pode dizer: as minhoquinhas que estão lá não têm importância nenhuma. Ao contrário, né? Se você, sei lá, tirar os humanos da Terra, pode ser que a natureza continue muito bem, obrigado. Mas se você tirar as minhoquinhas, provavelmente ela vai ter um certo desequilíbrio ecológico. Então, essa relação hierárquica, e eu peguei imagens muito fortes, como o elefante e a formiga, ela está implementada nesse modelo branco europeu etnocêntrico de maior e menor, mais importante e menos importante. Até que nós chegamos, inclusive, na criação do racismo, né? Não vamos trazer tanto aqui agora, mas isso também vem desse mesmo lugar. E na relação homem e mulher, isso sempre esteve muito presente.
né? O homem tem a vantagem física por conta da não gestação, que a natureza lhe deu essa vantagem, que vem desde o desenvolvimento, né, do homem primitivo, né? Ele saía para caça, ele não tinha gestação, então ele se desenvolve mais fisicamente, e a fêmea ela tem que, né, durante muito tempo, ficar tomando conta da cria e tudo mais, o que dá uma desvantagem física. E Sim. essa vantagem física dos homens cria uma relação de poder. Uhum. Traduzindo hoje em dia, em que se fala e se debate muito mais nisso, a mulher, e onde está o poder social? O poder social está no dinheiro, né? Sim. E o dinheiro ele é obtido pelo trabalho. E o homem ele tem acesso ao trabalho, né? E a mulher não. O que dá a ela um lugar menor de poder social, né? Então esse debate tem vindo muito à tona nos últimos tempos, mas como você mesma disse, nós ainda estamos num período de muita transição ainda, e ainda Sim. muito precisa ser feito. É isso. Sim. 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 E você acha que o papel da mídia, Sérgio, tem influenciado alguma coisa nessa questão desses, não só dos estereótipos, né? A mulher é assim, o homem é assado, Uhum. mas nessa interferência dessas pontes de compreensão entre homens e mulheres e de um olhar mais empático. A empatia entrou na nossa agenda, né, nos últimos tempos de uma forma muito forte. As pessoas falam muito de empatia, né? Nas empresas se fala muito de empatia. Mas aqui eu trago para você, e é uma questão até, vamos dizer assim, minha. O quanto realmente nós temos atuado para sermos empáticos, né? E eu queria te pedir para trazer essa concepção, ou seja, o que é empatia? Uhum. Ok, eu acho que a mídia tem poder fundamental, até porque a mídia nos últimos tempos ela mudou, né? Nós tínhamos uma mídia televisiva em que nós éramos elementos passivos, né? A gente sentava diante de uma tela e aquela tela nos dizia verdades distantes. E nós não tínhamos como escolher. A nossa escolha era muito restrita entre um canal e outro, que não raro passavam as mesmas notícias, as mesmas informações, nos mesmos modelos, né? E a mídia, ela é ainda um pouco, mas era muito mais, né? A mídia televisiva ou mesmo de jornal impresso, ela era muito determinada pelo poder majoritário. Então, ela só refletia o poder, o pensar daqueles que estavam no poder, né? Hoje nós temos a mídia, você como um ser ativo, você escolhe o canal, você escolhe o seu tema a qualquer tempo, a qualquer momento, através dos canais, né, e que você pode consultar na internet. Então, nesse particular, houve uma diferença muito grande de comportamento, né, de como nós acessamos as informações. E a mídia é, sem dúvida, um canal de grande difusão de valores, de validações ou invalidações, né? Enfim, com relação à empatia, a gente pode pensar assim, né, que a empatia, em termos mais clássicos, ela é um conceito que diz assim, se colocar no lugar do outro, né? Uhum. Enfim, como é que é isso? Se colocar no lugar do outro exatamente, né? Ah, às vezes, ah, eu não sei se exatamente a empatia ela passa para se colocar no lugar do outro, ou se passa, talvez, no poema do Levi Moreno, que é um teórico que propôs a técnica do psicodrama. Eu vou falar
mais ou menos esse poema, que eu não vou me recordar agora, né? Psicodrama, não sei se, para quem não sabe, é uma técnica, né, em que foi desenvolvida por Jacob Levi Moreno. Ele faz parte do movimento humanista dentro da psicologia, né, da abordagem humanista, e ele traz pessoas, né, para de alguma forma interpretar alguma temática, né, de algum conteúdo pessoal, colocar como se fosse um drama ali, uma representação quase teatral. E ele tem um poema que ele fala assim: e quando eu estiver diante de ti, arrancarei os teus olhos e colocarei no lugar dos meus, e tirarei os meus olhos e colocarei no lugar dos teus. Assim, tu me verás com os meus olhos e eu te verei com os teus. O nome desse poema é Encontro. Enfim, tem toda a continuidade dele. Então, eu acho que empatia, numa acepção mais profunda, é quando você pega os olhos da outra pessoa e coloca no lugar dos seus. Olhar na, na perspectiva daquela pessoa. Qual é a perspectiva dela? Qual é o mundo mental dela? Qual é o lugar de fala, que é realmente um conceito que está sendo bastante difundido agora? Qual é a conformação de mundo? De onde ela está vindo? De onde está vindo aquela fala? Porque se você não considerar o lugar de formação de mundo daquela pessoa, muito provavelmente você vai cair no julgamento do certo e do errado, né? Então, a empatia, eu não acho que é só se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é só o começo. É, primeiramente, identificar o valor daquela pessoa. É observar de onde e mais profundamente de qual lugar de fala ela está se expressando. Que mundo mental, que histórico tem, quais são as suas razões, dúvidas, emoções e sentimentos e formas de pensar. Ou seja, a gente volta mais uma vez para aquela conexão mais profunda que existe entre humanidades. É isso. Você traz uma questão muito importante, né? Porque Marshall sempre fala na comunicação não violenta que a empatia passa pela compreensão do outro, né? E quando você fala dos olhos, né? E trouxe esse poema que é belíssimo, eu acho que tem tudo, né? Esse lugar de fala. Mas aí eu trago outra questão que a gente tem e se defronta, né? No dia a dia, com quem quer que você conviva. Quando a gente fala do lugar de fala, né? O lugar de fala muitas vezes representa, né, o poder, porque o lugar de fala muitas vezes traz o não escutar o outro, Uhum. nesse sentido de que eu tenho, né, o poder e passa por isso. Então, Uhum. às vezes é muito difícil, né? Você olha para a pessoa e ela, ok, você está no lugar de fala e respeite, porque ele está no lugar de fala. Mas como isso se dá no dia a dia quando você começa a perceber que esse lugar de fala está sempre com a mesma pessoa e o seu silêncio por muitas vezes incomoda. Então, eu sei que a gente está saindo um pouco do nosso tema, mulheres e homens, mas eu volto um pouco a essa questão de que todos somos humanos, como você mesmo disse, e acredito muito nisso. Como é que é isso, né, Sérgio? Que o lugar de fala é tão importante. E como Uhum. isso muitas vezes não é respeitado e as pessoas assumem esse lugar de fala como um pedestal, como um poder. Perfeito. Nós estamos saindo do tema, mas talvez nem tanto, né? Porque isso cabe também nas discussões entre homens e mulheres, né? Eu entendi, eu acho que eu entendi muito bem o ponto que você trouxe, porque primeiramente devemos esclarecer que esse termo, lugar de fala, ele nasce na mídia, né?
na, ele nasce nos meios da imprensa, em que, quando se falava de uma determinada notícia, os jornalistas colocavam qual o lugar de fala daquele veículo de comunicação ali, ou qual o lugar de fala daquele entrevistado, né? Então, essa expressão lugar de fala foi trazido recentemente para as discussões, por exemplo, de gênero, de etnia, e algumas pessoas, em vez de utilizar este conceito, esta compreensão, para compreender mais profundamente de onde aquela pessoa está falando, para se comunicar com ela, né, para entender o lugar de fala no sentido de compreensão, de se comunicar, muitas vezes eu vejo por aí que esse conceito é colocado no sentido da arrogância, da jactância, de que o meu lugar de fala é maior porque eu sou psicólogo, logo ninguém pode falar sobre sentimentos senão eu, então o meu poder, ou seja, a gente volta para o mesmo lugar de poder, né? Enquanto que, enfim, existe o instrumento e aquilo que a gente usa, né? Como nós usamos aquele instrumento, né? Então, eu vejo que o lugar de fala ele tem sido utilizado, em vez de ser usado como um instrumento de comunicação, de compreensão, ele está sendo usado como um instrumento de poder, né? É como se dissesse assim, bom, por eu não ser mulher, eu não posso falar sobre mulheres. Ou então, você é mulher, não pode falar nada sobre homens. Enfim, o que eu acho um absurdo, porque isso cria é, é, nichos ou divisões, né? É, enfim, mais divisões do que comunicação, né? Então, eu vejo dessa maneira. Exato. Eu acho que isso também vem muito, né? Eu acho que vem de geracional, de algumas, da criação de mulheres que precisavam muitas vezes, né, na sua própria cultura, da onde vinham, e da sua própria criação, né, traziam isto, de que as mulheres elas não tinham esse lugar de fala, de que elas tinham que se ficarem mais com elas mesmas, reterem mais as emoções, né? E aí, pegando esse gancho, Sérgio, como é isso, né? A interferência desse mundo feminino e masculino quando você fala de ancestralidade, cultura, tradição, como é que você vê isso, essas diferenças que são herdadas, que a gente vai trazendo aí? Uhum. Certo. Só complementando o que você tinha falado do silêncio, eu acabei não mencionando, né? O lugar de fala também a gente pode pensar na expressão, né? Hoje em dia, enfim, até pelas mídias, até pelas discussões que estão sendo feitas, as expressões estão sendo colocadas à mesa, né? E no caso das mulheres, historicamente, elas foram silenciadas, né? Ou seja, tudo aquilo que não está no poder do homem branco, hétero, rico, sem deficiência, do outro lado você tem a mulher preta, periférica, com deficiência, né, que estaria no lugar de menor poder, né? Então, as mulheres, elas foram muito silenciadas, né, Sim. ao longo do tempo, através de um modelo de relacionamento opressor. E aí eu já emendo que nós estamos em plena discussão do novo homem, da nova mulher, né? Nós temos uma crise instaurada, em que o modelo, né, e eu particularmente, que eu tenho 52 anos, eu venho de uma geração cujo modelo de homem era completamente diferente, né? Nós não sequer podíamos usar uma camiseta rosa, né? Enfim, e as mulheres também tinham o seu modelo
de ser mulher. Agora, quem determinou que esse é o modelo de ser homem, esse é o modelo de mulher, é que aí onde a gente questiona que é um modelo que vem engessado, né? Que vem desde 500 anos dentro de uma difusão através do modelo branco europeu, né? Porque ser homem e ser mulher não necessariamente é isso que a gente vê por aí, que é dito por aí, né? Enfim, isso é uma construção social. E nisso, é claro que o papel da mulher sempre foi colocado em um lugar de menor poder. Enfim, por quê? Porque nós temos o patriarcado aí. Esse modelo vigente é o modelo do patriarcado. Diferentemente, se a gente pode pensar aqui, de algumas tribos, né, dos povos originários aqui, mesmo no Brasil, né, onde hoje é o Brasil, a nação brasileira, em que o sistema de, de liderança de vários povos indígenas era um modelo matriarcal, né? Ou seja, era em circularidade, o tempo circular, né? A força é circular, o poder é circular, não o poder piramidal, de cima para baixo, que é o modelo que Uhum, foi instaurado, né? para, uhum, para para nós aqui. E dentre eles está realmente a relação com o feminino, um feminino submisso, um feminino infantilizado, né? Quando a gente olha e ouve músicas lá atrás, né? Tem uma música que eu não vou lembrar, ela é uma música americana, em que, em que tinha um dueto, o homem e a mulher cantando, né? Ou hum, mesmo aqui no Brasil, ou nos filmes americanos, né, que nós assistimos muito aqui, a cultura americana foi muito forte aqui no Brasil. Se a gente tiver olhos de ver, a gente vai observar uma mulher infantilizada. As mulheres babies, né? Tanto que é baby, infantilizada, não pode abrir uma lata de ervilha, é o excesso da delicadeza e o homem que cria o homem machão que pode tudo, né? Uma exato. coisa complementando, criando a outra também, né? Sim, Enfim, quem foi que disse que a mulher não pode abrir? Quem foi que disse que o homem não pode ter a sua delicadeza também, né? com certeza. Mas quando a gente cria esses extremos, nós criamos realmente distanciamentos, né? E engessamos esse modelo. E tudo aquilo que tem no meio, ele é eliminado. Como o homem ser sensível ou a mulher ter uma postura muito mais diretiva, por exemplo, né? Enfim. E é esse o momento que estamos agora, revisitando esses lugares. Mas ainda temos muito ainda para fazer. E revisitando, inclusive aqui, todas as formações de gêneros, né? Aquilo que nós entendemos da expressão da própria sexualidade. Muito mais além do que aquilo que foi colocado em termos da tradição judaico-cristã, por exemplo. Né? E todas as expressões da alegria do viver, que não passem necessariamente pelo ter, né, da social, pelo ter da posse material. Então, essa revisita desses modelos que foram impostos aqui está em pauta. Porém, não vamos esquecer que são é, pedaços, fragmentos ainda muito esparsos na nossa sociedade de discussão, né? E podemos considerar também que os grandes centros, eles têm tempos, estamos num mundo com tempos muito discrepantes, como se nós vivêssemos em alguns lugares, nas grandes cidades, num tempo em que essas discussões elas são bem-vindas e são instigadas, e nós temos lugares no mesmo país, no mesmo planeta, em que esses debates nem sequer são cogitados. Nós estamos num Sim, mundo em que um outro país invade outro por uma questão de mero poder, de que não se justifica, sob o ponto de vista territorial, sobre nenhuma outra alegação. Como se tivéssemos 2000 anos de distâncias em termos temporais. Então,
eu vejo, enfim, essas discrepâncias também no mundo, mas ainda bem que essas discussões estão em pauta na sociedade. Nós temos a mídia, que, como por exemplo essa live que estamos fazendo, que pode difundir também essas ideias. Bacana, Sé. E aí vamos descendo aqui para o microcosmos, né? E tentando aí olhar para o nosso mundo, né? Não querendo, né, dizer estamos numa bolha, mas sim no nosso microcosmos. Como que a gente, Uhum. como você acha que a gente pode ir difundindo, aumentando essas pontes, essa compreensão, esse respeito, essa empatia e trazendo, né, cada vez mais o respeito do lugar de fala, seja ele para mulheres, seja ele para homens, enfim, para os humanos. Como você vê isso? O que que a gente pode, não é uma receita, mas o que se pode praticar, o que se pode perceber e entender. Uhum. Bom, eu sou psicólogo, pode ser que eu esteja realmente advogando em causa própria, mas eu sempre acho que uma das portas de saída para muitas questões que envolvem as relações sociais e as relações cotidianas está realmente no autoconhecimento. Conhecer a você mesmo, né? E quando você está em paz, com você mesmo, sabendo dos seus conteúdos internos, você não impõe mais ao outro, né? Você não tem a necessidade de subjugar a outra palavra, a palavra das outras pessoas ou o outro, né? Você está em paz com você mesmo. Então, eu acho que uma das portas que nós temos muito significativas é o autoconhecimento. É você se conhecer e, a partir disso, conhecer também a outra pessoa, as outras relações de uma maneira muito mais profunda. Porque quando se tem um conhecimento, não a arrogância, que muitas vezes também tem no conhecimento, Sim. mas o conhecimento com conexão, com compaixão, você se aproxima, mais uma vez, dos aspectos mais profundos da humanidade. Nós chegamos no lugar mais simples possível, que é da própria alegria de viver, né? Então, eu diria que o primeiro passo é talvez o princípio socrático de conhece-te a ti mesmo, que talvez não estejamos, né? Porque se eu me conheço, a diferença do outro não é um ataque a mim, né? Sim, Eu estou bem comigo. Eu não vejo na natureza uma mangueira atacando uma goiabeira. exato. A Tá. mangueira, ela está no papel dela, enfim, é isso. É isso. Você traz, eu acho que pelo menos, né, para nós da Vozes também, essa questão do autoconhecimento é essencial, né, para que a gente, no nosso microcosmos, além de nos conhecer, de que a gente possa difundir e possa ter essa conexão, seja com qualquer outro ser humano e também com a nossa autoconexão, né, conosco mesmo. Uhum. E então, gostaria que você deixasse, a gente já vai aqui, né, trazendo uma finalização. Eu gostaria que você Uhum. trouxesse, por favor, algo que você gostaria de deixar desse tema, mulheres e homens, pontes de compreensão e respeito. Ok. Veja, eu sou o filho caçula depois de 4 mulheres. O universo feminino sempre esteve muito em voga em mim, né? As mães são sempre muito mais próximas dos filhos nas primeiras infâncias, né? Mas eu tive esse privilégio de estar dentro desse universo de um modo muito efetivo, né? E isso é grandeza, porque todo homem, e agora eu me refiro mais diretamente aos homens, ele sempre vem de uma mulher. Isso não tem como mudar, assim como vem de um outro homem também. Então, eu acho que eu deixo como mensagem que cada pessoa reconheça o pai que está dentro dele e a mãe também que está dentro dele, né?
independente se você é homem, se você é mulher, nós viemos de um homem e de uma mulher. Então, reconhecer que na outra pessoa há um pedaço que é seu, que há de reconhecimento, de similaridade, de comunicação entre você e essa outra pessoa, e por mais diferente que isso possa parecer. E só aquelas pessoas que não se conhecem, que não estão em paz consigo, é que tentam impor ao outro aquilo que ela acha que o outro devia ser. Porque cada pessoa que vem no seu mistério, na sua diferença de ser, ela traz um convite de ampliação da própria vida. E quando a gente tenta reduzir a vida às mesmas formas de pensar, ou dentro de um modelo rígido de ser, nós estamos reduzindo a vida em toda a sua potência, né? Daquilo que ela poderia ser de potência. A gente enfraquece a vida, a gente deixa a vida muito pequena. Isso tem a ver com pequenez. É isso. Sérgio, eu queria que você falasse um pouco mais do seu espaço. Eu só queria trazer aqui, né, que Sérgio é psicólogo, tem um espaço belíssimo lá na Vila Mariana, Chácara Clabinha ali já, né, Sérgio? E eu queria que você falasse um pouco das atividades que você tem tido lá. Sérgio também traz um olhar muito para o social, com um ambulatório. Queria que você falasse um pouco dos profissionais, daquilo que você traz dentro do teu espaço lá no Solar. Sérgio, por favor. Ok. Nós falamos pouco sobre egoísmo, que eu acho que permeia esse debate, né? Versus um olhar coletivo. Então, o Instituto Solar ele é uma iniciativa que ele tem um olhar para o coletivo, né? Na contramão do egoísmo de pensar só em si, nós compreendemos que as relações se dão na coletividade, né? Então, o solar ele valida e tenta revalidar as práticas também de tradição, como, por exemplo, o benzimento, as práticas transcendentais, transpessoais, que normalmente são banidas pela ciência ortodoxa. Ciência essa que também foi trazida pelos europeus como a validação do conhecimento apenas da forma científica e não da forma da tradição. Então aqui a gente vai nessa contramão, né? A gente vai na contramão do trazendo, fomentando essas outras práticas. Então aqui nós temos desde constelação familiar, que é uma prática complementar, nós temos roda de cura xamânica, nós temos o ambulatório de reiki, diksha e benzimento, que é gratuito, nós temos atendimentos sociais a preços sociais para aquelas pessoas que não estão podendo pagar o valor integral da sua terapia, acupuntura, mas a gente não fica só nas práticas, a gente também gosta da socialização. Próximo sábado, inclusive, às 7 horas, nós teremos uma roda de mantras aqui. É só chegar, cantar, se conectar com o sagrado através dos mantras sagrados. Nós temos também cursos, nós temos festa junina, nós temos jantar de confraternização, nós temos viagens, passeios, porque nós entendemos aqui que o que nos faz humano é o outro humano, né? E a gente se faz humano na relação. Porque o que adoece é a relação e o que se cura também é a relação. Convido todos vocês a virem aqui, participar dessa casa, que é um grande coração aqui aberto na Vila Mariana. É isso. Obrigado pelo convite, Rosana e Beth. Eu quero agradecer muito a tua presença e reforçar esse convite, porque eu, quando vou ao solar, me sinto em casa. E essa conexão que tanto a gente disse hoje, e que tanto a gente fala dessas pontes de compreensão entre homens e mulheres, né, do ser humano, você encontra isso lá, porque é realmente
a essência, né? Uma essência de autoconhecimento, desse estar, né, junto, de estar no coletivo, que é uma prática, que nós também, todos os dias, nos desafiamos um pouco mais a lidar e a estar com o outro de uma forma mais próxima, de uma forma mais humana, né? Então, Sérgio, muito obrigada, eu te agradeço muito e eu espero que todos aqui tenham gostado. E aí eu vou deixar essa gravação, né, dentro do Instagram da Vozes Consultoria, depois vai para o nosso YouTube e espero que hoje a gente possa sair conectados e reflexivos a respeito do que falamos. Muito obrigada, Sé. Muito obrigada a todos. Obrigado, boa noite, obrigado por todos que vieram. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.